Meu irmão, minha irmã, paz e bem, hoje é terça-feira, 9 de novembro. Na data de hoje, em 1880, foi a invenção da telegrafia sem fio. E hoje também é Dia Nacional do Hoteleiro, Dia do Manequim, Dia do Município. Hoje também é dia da dedicação da Basílica do Latrão. Então nós lembramos que na nossa comunidade paroquial, às 18 horas, temos a Santa Missa na Igreja Matriz. Já estamos celebrando, graças a Deus, Nossa Senhora na Igreja Matriz. E após a missa, o Terço dos Homens na nossa comunidade paroquial. Você é convidado a vir participar conosco. E o evangelho que nós queremos partilhar com você é de São João, capítulo 2, os versículos do 13 ao 22, que diz: Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, juntos com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os discípulos perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agires assim? Ele respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do tempo do seu povo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Diferente dos evangelhos sinóticos, meu irmão, minha irmã, o Evangelho de São João mostra com pouco detalhes, o mistério de Jesus na Galileia. Sua atenção se volta para os acontecimentos de Jesus em Jerusalém. O evangelista narra logo na chegada a Jerusalém este episódio que os sinóticos irão guardar para o fim. Jesus chega ao templo e, por meio de suas ações e palavras, irá recordar o verdadeiro sentido da casa de Deus. E acontece na Páscoa dos judeus. Ao sinalizar que os acontecimentos vão ocorrer na Páscoa dos judeus, João vai preparando a sobreposição que acontecerá. A festa judaica será sobreposta pela Páscoa cristã. Jesus vai à festa, mas não para participar dela, e sim para realizar o confronto com a prática de comércio e exploração que se realizava no templo. O templo, na época de Jesus, era uma mega estrutura, um edifício imponente com cerca de 1.500 metros de perímetro, reforçado por Herodes o Grande. Era um local historicamente dedicado ao culto e às festas litúrgicas. Como era um local de abundantes sacrifícios rituais, organizou-se ao redor uma série de estruturas comerciais para que eles acontecessem atendendo aos inúmeros viajantes que chegavam em Jerusalém para prestar seu culto. Os vendedores de animais que tratam os evangelhos. Para os sacrifícios, era comum que os peregrinos comprassem os animais chegando ao templo. A oferta de pombas era a oferta dos pobres, como Levítico 1, 14 e 17 vai nos mostrar, que não podiam trazer as pombas de casa, mas tinham que comprar no templo. Ou seja, mais uma forma de explorar os mais carentes. Certamente havia outros grandes abusos em nome do santuário. Muitas vezes as ofertas não eram oferecidas a Deus, mas retornavam às bancas para serem vendidas novamente. Flávio Joséfo, um historiador judeu que passou para o lado dos romanos, diz que um casal de pombas chegava a ser vendido 150 vezes. E os cambistas, que o Evangelho fala? No templo só podiam entrar moedas puras. Ora, em Israel tinha sido adotado como moeda oficial a moeda de Tiro. Para comprar e ofertar no templo era necessário fazer o câmbio. Era o primeiro modo de explorar. A presença de Jesus não só colocava em ordem o templo, mas também simbolicamente mostra que os sacrifícios não são mais necessários
quando o Filho de Deus está presente. Por isso a casa de seu Pai não pode ser profanada. Que sinais mostra? Perguntam as pessoas. Aos judeus parecia um absurdo agir assim, em um lugar tão tradicional. Por isso, mais uma vez, questionam de onde vem a autoridade de Jesus. Contudo, ao pedir a ele um sinal, já reconhecem que sua ação havia sido profética. Jesus faz um confronto com as autoridades. Esse templo de pedra será destruído. A linguagem de Jesus é figurada. Ele não iria, de fato, destruir o muro de pedras, mas referia-se às consequências da conduta pecadora do povo. O fim só poderia ser a destruição, já que o templo de pedra não era mais tratado como lugar da presença de Deus. O Evangelho de João coloca aqui como um novo e verdadeiro templo em seu corpo ressuscitado. Jesus é a habitação de Deus aberta às pessoas, lugar onde se manifesta a glória de Deus. Assim, como no sinal das bodas de Caná, no final os discípulos creram em Jesus. Agora também os discípulos creem, acreditam na Escritura e em Jesus. A Escritura é a base para a fé. Jesus cumpre as profecias e atualiza a palavra de Deus revelada no Antigo Testamento. O Evangelho de João nos revela e leva a ver Jesus como o novo templo de Israel. Em Jesus não há espaço para estruturas caducas e vazias. Ele apresenta o templo como a casa do Pai, convidando-nos a ter com ele uma relação filial por meio do seu próprio Filho enviado ao mundo. Jesus abre as portas para que toquemos a Deus de maneira livre e sincera e nos convoca a purificar nossa fé e nossa religião das medidas feitas para satisfazer interesses pessoais que acabam usando do que é sagrado para legitimar os caprichos de uma minoria. Por isso é preciso que cada vez mais nós abramos o nosso coração e nos deixemos tocar pela graça de Deus, fazendo com que nos tornemos verdadeiros santuários do Espírito de Deus, aonde por meio de nós, o nosso corpo, das nossas ações, do nosso ser, manifestemos a graça e a glória de Deus na nossa vida e por meio de nós na vida dos nossos irmãos e irmãs. Que assim seja, e que nós, e a partir de nós, Deus seja manifestado e glorificado em todos os instantes nos nossos irmãos e irmãs. Que Deus abençoe, que você tenha um dia de graça e paz, hoje e sempre. Amém.